E aí, pessoal, vamos conversar sobre o jovem rico. A passagem do jovem rico é uma das passagens mais profundas e, por que não dizer, enigmáticas. Quando nós lemos, fica um pouco difícil entender o que Jesus está querendo dizer ali. É por isso que a gente precisa se aprofundar. Nós precisamos aplicar uma boa exegese para entender o que os autores dos evangelhos querem nos repassar ali com essa história. Bem, nós vemos a história do jovem rico, e aqui eu queria usar o livro de Lucas, capítulo 18. Nós vemos que um jovem se achega a Jesus e faz a seguinte pergunta: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vamos analisar essa pergunta? É uma pergunta bem prática. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, uma pergunta do que eu posso fazer agora para que no futuro eu alcance a vida eterna. Então, nós vemos outras passagens que diz o que eu farei para herdar a vida eterna, o que farei para ter a vida eterna, né? Mas herdar aqui nos fala de algo que nós recebemos, mas ainda não tomamos posse. Então, vida eterna aqui, quando é, o jovem está falando, ele está falando no sentido futuro. O que eu posso fazer para que no futuro eu entre na vida eterna? Nós vemos que é falado muitas vezes na vida eterna como algo que acontecerá no futuro. Embora, aqui nós vamos ver depois, algo acontece que essa vida eterna ela entra dentro de nós. Mas um dia nós entraremos nessa vida eterna. Quando nós vemos, por exemplo, quando Jesus vai falar, é melhor você entrar na vida sem uma mão ou sem um olho, do que tendo todo o seu corpo, ser todo ele lançado no inferno. Veja que aqui Jesus usa a expressão entrar na vida. Ele está se referindo a esse momento futuro onde nós entraremos no reino de Deus, certo? Então, nós vemos que esse jovem faz uma pergunta bem prática sobre o que ele deve fazer, o que Jesus vai responder, né? Comum de Jesus, ele responde à pergunta do jovem rico com outra pergunta. Porque Jesus ele responde fazendo pergunta. E o que Jesus diz? Bom, por que você me chama bom? Não existe ninguém bom a não ser somente Deus. E aqui, nessa afirmação de Jesus, nós podemos aprender duas coisas, uma explícita e uma implícita. A verdade implícita é que Jesus está afirmando que é Deus, que ele está dizendo, bom, por que você me chama bom? Bom só é um que é Deus. Por acaso você está me chamando de Deus? É óbvio que Jesus é Deus e ele faz essa pergunta, mas Jesus também ele quer ensinar uma questão, um ponto interessante. Jesus já está afirmando que não existe ninguém perfeitamente bom, que só Jesus, ou melhor, que só Deus é perfeitamente bom. Então ele já quer quebrar aquela ideia de que aquele jovem rico é bom. E por que nós precisamos entender isso? Porque o texto parece sugerir que esse jovem, ele, ele se achava muito bom. Ele se achava moralmente, não digamos, não vou dizer perfeito, mas que ele se orgulhava de uma justiça ou de uma santidade que ele tinha. Por que que eu acho que isso é possível? Esse homem, eu acho que ele não estava simplesmente querendo ser salvo. Podia ser que sim, mas talvez a intenção dele fosse misturada e ele quisesse também expor para Jesus algum tipo de justiça própria. Talvez ele quisesse mostrar, né, o que era bom, porque Jesus, ele fala dos mandamentos, conhece os mandamentos e ele diz: "Ah, mas isso tudo eu tenho obedecido desde a minha juventude". Pode ser que esse homem realmente tenha uma sede, um vazio dentro dele, e ele realmente queria ter certeza se aquilo que ele estava fazendo levaria ele para o céu, ou se ele precisaria fazer alguma outra coisa. Pode ser que ele reconhecesse Jesus como um bom mestre moral, mas talvez ele também tivesse um orgulho no coração dele. Por que aqui eu desconfio disso? Porque se você for olhar no contexto, veja que aqui é Lucas capítulo 18, existem perícopes. O que é perícope são essas separações que existem para facilitar a nossa leitura. Mas nós precisamos lembrar que essas separações elas não foram feitas pelos autores bíblicos. Foram
na edição da Bíblia, eles fizeram isso para facilitar a leitura. Então, todo o contexto, nós precisamos ver o que vem depois, o que vem antes. Então, o que vem antes dessa passagem? Curiosamente, é a parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. Veja, naquela época, as pessoas eram divididas em duas categorias. Que categorias eram essas? Ou você era santo, ou você era pecador. E qual era o ápice de alguém pecador? Era um publicano. O publicano era considerado um dos maiores pecadores, porque era alguém que trabalhava para o império, é, é, que explorava o povo de Israel. Então ele cobrava impostos do seu próprio povo. E Jesus pega o outro oposto do publicano, que é assim alguém que é modelo de santidade para o povo, que é o fariseu, no seu zelo pela lei de Deus. Eles eram super zelosos, seguiam a lei, seguiam a tradição. Então Jesus pega esses dois extremos e ele cria uma história. Ele diz: olha, dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu começa dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, ladrões, etc. E nem muito menos como esse publicano. E aí Jesus diz que o publicano nem ousava olhar para o céu, só batia no peito e disse: ser propício a mim, pecador, Senhor. E Jesus ensina uma lição de que quem desceu justificado foi o publicano. E pode parecer até muito bonito, porque a Bíblia diz que o fariseu ele começava agradecendo: Senhor, graças te dou, porque eu sou bom, mas eu estou te dando graças. Pode parecer algo muito bom, peraí, afinal de contas, todas essas coisas que o fariseu diz são boas, eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu faço isso, faço aquilo, e ele começa agradecendo. Só que o coração do fariseu aqui é orgulhoso. E como é que eu sei disso? Porque Jesus, quando vai contar a parábola, Lucas já começa dizendo: ó, Jesus contou uma parábola para aqueles que confiam na sua própria riqueza, na sua própria justiça e desprezam os outros. Então ele contou a parábola contra aquelas pessoas que confiavam na sua própria justiça, que achavam que a bondade vinha delas mesmas. E esse homem aqui, esse fariseu, era orgulhoso. E como é que eu sei disso? Porque no final da parábola Jesus disse: assim acontecerá. No final da parábola, perdão, Jesus conta: pois todo o que se humilha será exaltado, e todo o que se exalta será humilhado. Ou seja, esse homem se exaltou. Esse homem era orgulhoso. E o outro era humilde. E se humilhou e reconheceu sua pecaminosidade. Curiosamente, nós vamos para outra história onde as crianças chegam até Jesus, os discípulos repreendem, e Jesus diz: olha, pois quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Perceba aqui que Jesus está falando sobre o reino de Deus. E ele diz que como é que você recebe o reino de Deus? Como é que você entra no reino de Deus? Como uma criança. Ou seja, com humildade. Você tem que ser humilde, você tem que ser desprendido de tudo que você tem como uma criança e humilde como uma criança. É isso que Jesus quer falar. E aí nós vamos para a história do rico, mais uma vez. É por isso que eu acho que tudo aqui está falando de orgulho. Porque Jesus, na história das crianças, ensina sobre orgulho. Na parábola do fariseu e do publicano, ensina sobre orgulho. E eu acredito que aqui Jesus quer ensinar sobre orgulho. E esse homem era orgulhoso e confiava na sua própria justiça, como na parábola do fariseu. E ele chega: Jesus, mas tudo isso eu tenho obedecido desde a minha juventude. E é interessante que quando ele faz a pergunta prática, lembra? O que eu farei? Jesus não diz assim: você não tem que fazer nada não, filho. Não só crer, não. Jesus, ele responde. Conhece os mandamentos? Jesus aponta algo prático. Só que Jesus é muito inteligente. O que é que Jesus está aqui? Jesus está sondando o coração dele. Primeiro, Jesus começa dizendo que não existe ninguém bom a não ser Deus. E aí Jesus coloca os mandamentos, mas Jesus aos poucos vai mostrando que se alguém quer entrar pela vida é pelos mandamentos, mas que ninguém consegue cumprir por si mesmo. E aí Jesus diz o seguinte: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Então terás um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Existe aqui uma ordem: renúncia, vender tudo que tem e dar aos pobres. É, depois, me siga.
E terceiro, qual é o resultado disso? Terás um tesouro no céu. Então, veja, renúncia gera tesouro no céu. O que você tem que fazer para ter tesouro no céu? Renunciar. É óbvio que Jesus não está dizendo que todo mundo tem que vender tudo que tem. Jesus está falando especificamente para esse homem, uma revelação privada para esse homem, porque Jesus reconheceu que aquele homem tinha um ídolo. Aquele homem não amava a Deus como ele acreditava que amava. Aquele homem tinha um ídolo. E o ídolo dele eram as riquezas. E é por isso que Jesus começa falando dos mandamentos e só cita mandamento para com o próximo. E aí no final Jesus venda tudo que tem. Jesus mostra que aquele homem não amava a Deus acima de todas as coisas. Aquele homem não obedecia aos mandamentos. Aquele homem se relacionava com os mandamentos de uma maneira distante, fria e não com o Senhor dos mandamentos. Aquele homem achava que era só obedecer regras externas e Jesus mostra que você tem que se relacionar com Deus, que é a fonte da bondade, que é a fonte da bondade. Somente ele é bom. Entenderam? E aí, o homem sai entristecido e Jesus disse para os seus discípulos, porque Jesus, você percebeu, ele ensina a partir de coisas que vão acontecendo com ele, ele vai tirando lições da vida. E ele diz, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí surge a pergunta de Pedro, Senhor, mas então quem é que pode ser salvo? E aqui nós ficamos um pouco confusos, não sei se você fica, mas perceba, Jesus está falando que é difícil um rico entrar no reino de Deus. E Pedro pergunta quem é que pode ser salvo. Fala de salvação. E aqui nós devemos que entender que vida eterna, que ele, como que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, como é difícil um rico entrar no reino. E aí os discípulos falam, então quem é que pode ser salvo? Nós aprendemos que vida eterna, reino de Deus, salvação são a mesma coisa. E os discípulos até aí entendiam reino de Deus, salvação, vida eterna, todas como coisas futuras, pertencentes à realidade futura. E não cabe explicar aqui, mas que de alguma forma, resumidamente falando, é que essas coisas invadiram o presente e a vida eterna está dentro de nós. Mas um dia nós iremos tomar posse disso completamente. Mas entenda que aqui tudo está sendo falado no futuro. E por que Pedro faz essa pergunta? É porque acreditava naquela época que os ricos eram aqueles que obedeciam. Você obedecia, Deus te abençoava. Então, um homem rico era um homem abençoado, próximo de Deus. Então, quando eles dizem que aquele homem que era rico não entraria no reino e que Jesus contraria o ensino da época e diz é difícil um rico. Na verdade, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui camelo é camelo mesmo, tá, gente? Não existe nenhum dado arqueológico de que existia, como muitos dizem por aí, uma passagem chamada agulha. Não existe. Jesus quer chocar mesmo. Ele está dizendo, não é difícil. Não é que é uma coisa assim que tem dificuldade. É uma coisa impossível. Só que Jesus responde o seguinte: para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. O que Jesus quer dizer aqui? Que a salvação vem de Deus. Que Deus pode fazer o rico, e não somente o rico, mas qualquer homem, entrar no reino de Deus. Que para todo mundo é impossível entrar no reino, é impossível ser salvo, mas é Deus que faz com que nós sejamos salvos. A salvação vem do Senhor. Tanto é que nós vemos um homem rico, Zaqueu, sendo salvo. Jesus diz: hoje a salvação chegou nessa casa. E ele não renunciou tudo, ele vendeu metade. Deu metade do que ele tinha aos pobres e tudo que ele tinha roubado ele daria 4 vezes mais. Arrependimento. Mas nós vemos o rico sendo salvo, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. E aí nós vemos Pedro fazendo outra pergunta. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Jesus diz, olha, em verdade vos digo, que todo aquele, que quem tiver deixado casa, esposa, filhos, terras, por causa do reino de Deus, não deixará de receber muitas vezes aqui e no futuro a vida eterna.
E isso é interessante, porque Jesus está ligando aqui renúncia. Jesus diz, olha, se alguém não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E aqui não é que simplesmente as pessoas vão vender tudo. Não, não é isso. É que elas podem até ter as coisas, mas as coisas não podem ter ela. E óbvio que as pessoas podem usar disso aqui para continuar nos seus pecados, continuar amando coisas a mais que Jesus. Não, mas essas coisas só não podem me possuir. Não. Mas, óbvio, isso vai ter que se expressar em alguma coisa. Você vai ter que deixar alguma coisa. Às vezes é alguma amizade que não te faz bem. Às vezes é aquele trabalho. Às vezes é aquela prática pecaminosa. Às vezes é aquela prática no seu trabalho. Você está com práticas erradas no seu trabalho, você tem que deixar isso para se tornar um discípulo de Jesus. Só pode seguir Jesus quando renuncia. Renuncia tudo que tem, depois vem e me siga. Você não está seguindo Jesus se você ainda não renunciou a alguma coisa. Então você renuncia algumas coisas, mas no seu coração você já é desprendido. Para quando o Senhor pedir para você deixar qualquer coisa por ele, você já é desprendido disso no seu coração. Então, é óbvio que você pode ter algumas coisas. Pedro continuou tendo casa, mas aquilo não tinha ele, era desprendido. E ele renunciou ao trabalho. Entendeu? Então, renunciar algumas coisas para seguir Jesus, coisas que impedem de segui-lo, e outras coisas estar desprendido delas e preparado para, caso Jesus peça, você abandoná-las. E aqui nós vemos que a vida eterna está ligada a renunciar, porque Jesus diz, aquele que deixou tudo terá no futuro a vida eterna. E aqui Jesus não está explicando um tipo de salvação pelas obras. Aqui é que nós precisamos entender a luz da graça. Jesus está dizendo o seguinte, é impossível, não existe ninguém que seja bom, não existe nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram, bom somente Deus, e ninguém pode se salvar. É Deus que salva os homens, porque para Deus tudo é possível. E uma vez que Deus salva o homem, justificando, perdoando os seus pecados, lavando no sangue do Cordeiro, esse homem tem uma nova natureza e agora ele vai produzir boas obras. Agora ele vai renunciar. Então, quando você vê alguém que renuncia tudo por amor a Jesus, é porque Deus fez uma obra no coração daquela pessoa. É porque a salvação chegou naquela casa. E ele renuncia como Zaqueu. Zaqueu não renunciou para ser salvo. Zaqueu foi salvo e a renúncia dele foi o resultado de que ele foi salvo. Então, as obras importam sim. Óbvio que não como uma condição para ser salvo, mas elas certificam. Então, por isso, nós devemos bater sempre nessa tecla das obras, né? De maneira correta. Mas elas importam porque elas mostram a obra que Deus está fazendo dentro do coração. E aí, quando alguém renuncia, ele tem renúncia, ele renuncia coisas por amor a Cristo. Você quer conhecer um discípulo? Quer conhecer uma pessoa que nasceu de novo? Ela renuncia. E aí ela terá a vida eterna. Mas não significa que ela teve a vida eterna porque renunciou. Ela renunciou porque ela foi salva por Cristo primeiro. Então, meus irmãos, é isso que eu queria falar. Não confiemos em nossa própria justiça, porque a justiça que temos não é nossa. É como uma frase que eu acho que é de Calvino, que ele diz, olha, tudo que você vê de bom em mim é Cristo, mas se tiver alguma coisa ruim, sou eu mesmo.